Os banqueiros têm desempenhado um papel significativo na história das nações, embora frequentemente fora do campo de visão da maioria. O poder que detém não é evidente pelas vias tradicionais de autoridade, como governos ou militares, mas em vez disso se inscreve nas finanças, na economia global e nas decisões de política que moldam o futuro dos países. Através de redes de empréstimos e investimentos, bancos centrais e instituições financeiras, esses agentes têm a capacidade de direcionar o fluxo de capitais e com isso, controlar o desenvolvimento das economias de maneira mais abrangente do que qualquer político poderia imaginar. O sistema financeiro global foi criado e aperfeiçoado ao longo dos séculos com um único objetivo: centralizar a riqueza nas mãos de poucos, controlando a criação e distribuição de dinheiro. Bancos centrais, como o Federal Reserve nos Estados Unidos ou o Banco Central Europeu, não estão apenas cuidando das finanças de seus respectivos países, mas, ao definir as taxas de juros e as políticas monetárias, eles influenciam diretamente o valor das moedas e o poder de compra das nações. O jogo que esses bancos centrais jogam é nada menos que um esforço consciente para garantir a estabilidade financeira, mas também para manter o controle sobre a economia de um país. As nações que seguem os ditames financeiros dessas instituições, mesmo que de maneira indireta, são constantemente desafiadas a ceder à pressão de políticas que muitas vezes não refletem os melhores interesses de seus cidadãos. Além dos bancos centrais, as grandes corporações financeiras também possuem um poder imenso. As fusões e aquisições globais, a criação de produtos financeiros complexos e a influência sobre governos através do financiamento de campanhas políticas são apenas alguns dos métodos usados por esses banqueiros para consolidar poder. Quando falamos de banqueiros, é importante não apenas pensar em indivíduos, mas em sistemas inteiros de influência que se estendem além das fronteiras nacionais. O capital financeiro fluindo livremente de uma nação para outra pode ter impactos diretos em políticas internas, afetando desde a implementação de leis até o apoio a regimes autoritários. Em muitos casos, os interesses bancários podem até ser mais influentes do que os de uma população inteira, e isso é muitas vezes facilitado pela globalização financeira, que tornou as economias nacionais vulneráveis a choques externos. Ao longo da história, crises financeiras não são meras coincidências. Elas são frequentemente o resultado de escolhas feitas nos altos escalões do poder financeiro. Quando ocorre uma recessão ou mesmo uma depressão, é fácil culpar fatores como a má administração ou excesso de endividamento. Porém, muitas dessas crises são orquestradas por aqueles que, no fundo, têm o poder de manipular as condições do mercado, criando momentos de crise para adquirir ativos a preços reduzidos e consolidar ainda mais sua riqueza. O jogo é jogado não apenas para salvar economias em risco, mas para redistribuir a riqueza de uma maneira que favoreça os poderosos. O sistema financeiro é, assim, um campo de batalha, onde o controle do dinheiro significa controlar o destino de países inteiros. As políticas que vemos sendo adotadas por governos frequentemente seguem a agenda dos grandes bancos e investidores. O argumento de que as nações precisam seguir as diretrizes do FMI ou do Banco Mundial em momentos de crise é uma forma de garantir que as reformas econômicas sigam o caminho desejado pelos banqueiros. Isso não apenas cria um ciclo de endividamento infinito para os países, mas também permite que as elites financeiras explorem e capitalizem sobre as dificuldades de nações inteiras. Essa influência silenciosa, muitas vezes disfarçada de ajuda ou assistência financeira, tem o efeito de perpetuar uma estrutura de poder que mantém os banqueiros no topo da pirâmide, enquanto as massas ficam com a conta das escolhas feitas nos bastidores. O impacto dessas práticas no cotidiano de uma nação é profundo. As políticas de austeridade, implementadas para controlar a dívida externa de um país, muitas vezes levam ao aumento da pobreza, à redução de serviços públicos essenciais e a uma queda significativa na qualidade de vida para os cidadãos. Embora essas medidas sejam apresentadas como soluções para equilibrar as finanças públicas, elas muitas vezes ignoram os fatores que realmente sustentam uma economia saudável, como o investimento em educação, infraestrutura e bem-estar social.
Em vez disso, os banqueiros impõem uma agenda que favorece o pagamento das dívidas, muitas vezes alimentadas por empréstimos exorbitantes feitos em termos que favorecem os credores, sem considerar as consequências sociais e econômicas para as populações afetadas. Esses movimentos não se limitam apenas às grandes potências econômicas. Países em desenvolvimento também são vulneráveis a essas influências financeiras, muitas vezes sendo forçados a tomar empréstimos de grandes bancos internacionais, com condições que os mantêm em uma espiral de endividamento. Quando essas nações não conseguem pagar suas dívidas, o que ocorre é um ciclo de falências, privatizações forçadas e entrega de recursos naturais para corporações multinacionais que adquiriram controle sobre esses países por meio de suas dívidas. O que era uma promessa de crescimento e estabilidade se transforma, então, em uma perda de soberania econômica, com decisões que deveriam ser tomadas pelos governantes e pela população sendo delegadas aos interesses financeiros internacionais. Ao olhar para o futuro, a questão não é mais apenas sobre como os banqueiros moldam o destino das nações, mas sobre como as nações podem recuperar sua autonomia. Em um mundo onde a moeda é o maior instrumento de controle, o desafio é encontrar maneiras de desconstruir essa estrutura, garantindo que o poder financeiro não continue a ser a principal força orientadora do destino das nações. Mas para isso seria necessário repensar as bases do sistema financeiro global, garantindo que as nações possam de fato governar suas economias e que o interesse público prevaleça sobre os interesses de poucos. O caminho para esse futuro, no entanto, é incerto e repleto de desafios, pois aqueles que se beneficiam desse sistema certamente farão de tudo para preservá-lo.